A tese é sobre a história da rádio em Portugal durante os anos 30 e os anos 40, particularmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, dando alguma importância, obviamente, à rádio portuguesa, mas focando sobretudo as transmissões de emissoras estrangeiras para Portugal, como era o caso da BBC e também da rádio alemã, dentro das quais a tese trata com mais profundidade o caso da BBC, por ter sido a estação que teve o maior impacto em Portugal durante a guerra. Além de uma descrição do conteúdo das próprias transmissões e da forma como elas eram recebidas em Portugal, incluindo o facto de serem descodificadas de formas diferentes pelas pessoas ligadas ao regime e por aquelas pessoas que, no fundo, pretendiam uma mudança no Estado Novo. Portanto, além de falar sobre a forma como essas emissões eram descodificadas, a tese depois aborda a questão da influência política no serviço português da BBC obviamente para Portugal, influência política a dois níveis, portanto, começando por uma influência do governo britânico, uma vez que digamos que existia um conjunto de interesses que o Governo de Londres queria defender nas suas relações com Lisboa e não queria, obviamente, que isso fosse colocado em causa pela BBC, mas, por outro lado, a tese demonstra também como é que o próprio Estado Novo e o próprio Salazar conseguiu ter alguma interferência e alguma influência no conteúdo das transmissões para Portugal durante a guerra, transmissões essas que passaram por diversas fases, desde uma fase inicial em que, sobretudo, elogiavam o próprio Estado Novo, até uma fase mais final em que eram transmitidas algumas palestras críticas, não do Estado Novo, porque isso a BBC nunca fez, mas que no fundo abordavam assuntos que eram polémicos para o regime de Oliveira Salazar, como falando, por exemplo, sobre a democracia, embora nunca chegando ao ponto de dizer que esse era um regime que deveria ser implementado em Portugal, porque realmente a diplomacia britânica sempre conseguiu fazer com que as transmissões da BBC nunca colocassem em causa o Estado Novo, nem as relações diplomáticas que existiam entre Lisboa e Londres. Há uma pessoa fundamental em todo este processo das transmissões da BBC para Portugal, que é o Fernando Peça. A tese aborda também isso, procurando demonstrar a importância que ele teve para que a BBC fosse bem sucedida junto dos seus ouvintes em Portugal. Depois mostra também as várias fases que ele próprio viveu no interior da BBC, uma vez que ele foi convidado a sair a meio da guerra, em 1943, tendo depois regressado em 1944. No fundo, ele serviu um pouco como bode expiatório quando, em 1943, a BBC decidiu que as suas emissões eram demasiado populares e precisavam agora de chegar às elites e, portanto, na altura, digamos que a administração que estava à frente da secção portuguesa da BBC achou que a única forma de conseguir fazer isso era afastar Fernando Peça, uma vez que ele era claramente o locutor mais conhecido e mais apreciado, mas essencialmente junto das classes mais populares.